Um bebê de apenas 6 meses chamado Mason Castellano, filho único de Damian Castellano, o mais poderoso chefe da máfia da costa leste dos Estados Unidos, cujo império valia mais de 500 milhões de dólares americanos e cujo nome fazia até mesmo o FB e agir com cautela, estava definhando incontrolavelmente, apesar de receber os melhores cuidados médicos que o dinheiro ilimitado e o poder absoluto podiam proporcionar na cidade de Nova York. E seu pai, um homem que nunca havia implorado a ninguém por nada em seus 36 anos de vida, levou desesperadamente a criança a mais de 15 especialistas diferentes, de gastroenterologistas da Johns Hopkins, a endocrinologistas da Mayo Clinic, de nutricionistas da Cleveland Clinic, a imunologistas dos consultórios particulares mais exclusivos de Manhattan, gastando mais de 2 milhões de dólares americanos em consultas médicas. No entanto, nenhum deles conseguiu explicar por que esse bebê, que comia normalmente e não apresentava sintomas de nenhuma doença, continuava perdendo peso dia após dia, até que suas pequenas costelas começaram a se projetar e seu rosto, antes rechonchudo e angelical, ficou magro e mortalmente pálido. Mas quando a doutora Amelia Harper, uma pediatra de 27 anos que trabalhava no Brooklyn General Hospital, em um dos bairros mais pobres da cidade, uma mulher afogada em uma dívida estudantil de 250 mil dólares americanos, que às vezes dormia na sala de plantão porque seu apartamento era muito pequeno e mofado, foi contratada quase por acaso depois que a babá do bebê se lembrou de como essa jovem médica exausta havia salvado a vida de seu próprio filho. Ela viu algo que todos aqueles médicos caros de clínicas privadas de elite haviam completamente ignorado. Algo que não tinha nada a ver com tecnologia médica avançada ou procedimentos diagnósticos complexos, mas sim com observação humana básica e a disposição de olhar além do que parecia óbvio. O que a doutora Amelia descobriu dentro daquela mansão fortificada, guardada por homens armados e cercada por uma riqueza além da imaginação, a horrorizou tão profundamente que ela mal podia acreditar no que seus próprios olhos estavam testemunhando. E o que ela fez a seguir não apenas salvou a vida de Mason, mas também expôs uma verdade devastadora sobre essa poderosa família criminosa que abalaria seus próprios alicerces. Provar que nem dinheiro, nem poder, nem medo poderiam comprar o amor verdadeiro ou proteger os inocentes do mal que às vezes vive dentro da própria casa. E revelar que às vezes os anjos da guarda não vêm com asas e auréolas, mas com estetoscópios gastos, olheiras e a coragem inquebrantável de ver o que os outros se recusam a ver. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo e vamos começar esta história. Se histórias como esta tocam seu coração, clique no botão curtir. Compartilhe com alguém que precise ouvir isso e inscreva-se para nunca perder o que vem a seguir. Porque o que aconteceu entre o rei da máfia e a médica do hospital provará que mesmo as almas mais sombrias podem encontrar redenção através do amor. A doutora Amelia Harper estava no meio de seu terceiro turno noturno consecutivo no Brooklyn General Hospital quando recebeu a primeira ligação. A ligação que mudaria tudo. Era uma terça-feira à noite e o pronto-socorro pediátrico estava lotado, como sempre. Mães abraçavam seus filhos e choravam incontrolavelmente. Crianças com febre alta, os monitores bipando sem parar, o cheiro de antisséptico misturado com suor e a ansiedade de dezenas de famílias esperando no corredor estreito. Amélia tinha acabado de examinar uma menina de 3 anos com pneumonia quando o telefone no bolso do seu casaco vibrou. Ela olhou para o ecrã e o seu coração apertou-se quando viu o número do Mount C, onde a sua irmã mais nova estava a ser tratada. Pediu permissão para sair para o corredor. A sua mão trêmula pressionou o botão de atender. A voz do outro lado da linha pertencia ao médico responsável por Lily, e o que ele disse fez com que as pernas de Amélia parecessem que iam ceder. A condição de Lily estava se deteriorando rapidamente. Seu câncer no sangue havia progredido para o estágio 4. A cirurgia de transplante de medula óssea precisava ser feita em 2 semanas ou seria tarde demais. O custo era de 150 mil dólares, e o hospital precisava de um depósito de pelo menos 50% antes de poder prosseguir. Amélia encostou-se na parede descascada do corredor, fechou os olhos e tentou conter as lágrimas que subiam pela garganta. Lily não era sua irmã biológica, mas elas se conheceram no orfanato quando Amélia tinha 10 anos e Lily tinha apenas 5. Uma menina magra, de olhos grandes e assustados, que acabara de ser devolvida pela sua segunda família adotiva porque eles só queriam uma criança mais saudável. Amélia prometeu que protegeria Lily.
Trabalhou como uma louca por 17 anos para pagar seus estudos. E agora, quando Lily mais precisava dela, ela não tinha nada além de uma dívida de US$ 250.000 e uma conta bancária com menos de US$ 800. Ela abriu o celular, olhou para o número no aplicativo do banco e, em seguida, olhou para a conta do aluguel do apartamento úmido, que ainda não conseguia pagar há 2 meses, e se perguntou se o destino estava testando-a ou punindo-a por algum pecado que ela nem sabia que havia cometido. Seu celular vibrou novamente, desta vez com um número desconhecido. Amélia quase não atendeu, mas algo a fez apertar o botão. A voz do outro lado era de uma jovem mulher, trêmula e cheia de preocupação. Doutora Harper, meu nome é Maria Santos. Você pode não se lembrar de mim, mas há 2 anos você salvou meu filho. Ele tinha uma pneumonia grave, e os outros médicos insistiam que era apenas um resfriado comum. Você foi a única que insistiu em fazer um raio-x e descobriu a doença a tempo. Amélia tentou se lembrar. Havia muitos pacientes, muitos rostos, mas o nome Maria Santos parecia familiar. Eu me lembro, disse Amélia. Como posso ajudá-la, Maria? Doutora, estou trabalhando como babá para uma família em Manhattan. Eles têm um bebê de 6 meses que está muito doente. Eles o levaram a mais de 15 médicos diferentes, os melhores médicos dos Estados Unidos. Mas ninguém consegue descobrir o que há de errado. O bebê fica cada vez mais magro e tenho medo que ele não sobreviva. Amélia franziu a testa. Se eles já consultaram os melhores médicos, por que me chamaram? Sou apenas uma médica de um hospital público. Não tenho uma clínica particular. Não tenho equipamentos modernos. Maria ficou em silêncio por um momento. Então ela disse, porque a senhora é diferente, doutora. A senhora realmente olha para o paciente. A senhora se importa de verdade. E sinto que algo não está certo naquela casa. Mas não sou médica, então não sei como provar isso. Só sei que o bebê precisa de ajuda de verdade. Amélia queria recusar. Ela estava exausta demais. Apavorada demais por Lily. Esgotada demais após 3 noites sem dormir. Mas algo na voz de Maria, aquele desespero, aquele medo real, não a deixava dizer não. Quem é essa família? Amélia perguntou. Maria respirou fundo e disse, a família Castellano, o Dr. Damian Castellano. Amélia ficou imóvel. Todos em Nova York conheciam esse nome. O chefe da máfia mais poderoso da costa leste dos Estados Unidos. O homem que até o FBI tratava com cautela. O homem que, segundo diziam, podia fazer qualquer pessoa desaparecer sem deixar vestígios. E agora sua babá estava pedindo a uma médica falida do Brooklyn que fosse salvar seu filho. Dê-me o endereço. Amélia ouviu-se dizer. Irei depois que meu turno terminar, mas não posso prometer nada. Quando desligou, Amélia não sabia que acabara de concordar em entrar em um mundo totalmente diferente. Um mundo de poder, segredos e perigo, onde a verdade era mais assustadora do que qualquer doença que ela já tivesse tratado. Amélia terminou seu turno às 20 horas. Após 12 horas seguidas examinando pacientes, prescrevendo receitas, acalmando mães ansiosas e tentando manter crianças doentes estáveis durante a noite, ela trocou sua roupa de trabalho encharcada de suor, vestiu um casaco velho com os ombros gastos e entrou no estacionamento atrás do hospital, onde seu Honda Civic 2003 a esperava como um velho amigo leal. O carro tinha quase 300 mil quilômetros no odômetro. A pintura desbotada estava descascada em vários lugares. A porta direita precisava ser batida 2 vezes antes de abrir, e o ar-condicionado havia quebrado no verão passado, mas ainda funcionava, e isso era tudo de que Amélia precisava. Ela digitou o endereço que Maria havia enviado em seu celular com a tela rachada. E quando o local apareceu no mapa, ela não conseguiu evitar soltar um longo suspiro. O Upper East Side de Manhattan, um dos bairros mais caros, não apenas de Nova York, mas de toda a América, onde o preço de um único apartamento poderia comprar uma fileira inteira de casas no Brooklyn. Amélia atravessou a ponte do Brooklyn, observando os arranha-céus de Manhattan brilharem à noite como um paraíso luxuoso ao qual ela nunca pertencera. Quando ela virou nas ruas do Upper East Side, a diferença era tão gritante que era quase dolorosa. Bentleys, Rolls-Royces e Mercedes Maybachs estavam estacionados em ambos os lados da rua, brilhando sob as luzes da rua como joias preciosas. E seu Honda Civic enferrujado parecia deslocado entre eles, como um patinho que havia se perdido em um bando de cisnes. As mansões ali não se pareciam com nada que Amélia já tivesse visto. Cada uma com sua própria arquitetura, escondida atrás de altas cercas de ferro e jardins perfeitamente aparados.
Mas quando chegou ao endereço que Maria lhe dera, Amélia percebeu que todas as outras mansões eram apenas casas de pessoas ricas comuns. Esta era a fortaleza de um rei. A propriedade da família Castellano ficava no final de uma estrada particular, cercada por um muro de pedra de pelo menos 4 metros de altura, com câmeras de segurança instaladas no topo, girando lentamente como olhos que nunca dormiam. O portão principal era um par de portas de ferro maciças gravadas com padrões intricados, e atrás delas, Amélia podia ver pelo menos 3 homens em ternos pretos de guarda, com uma postura que deixava claro que não eram guardas comuns. Amélia parou o carro no portão, abriu a janela e estava prestes a apertar a campainha quando um dos homens se aproximou, as luzes do portão iluminando um rosto angular marcado por uma longa cicatriz que ia da têmpora até a maçã do rosto. "Quem é você e o que está fazendo aqui?" Sua voz era fria como aço, não uma pergunta, mas um comando. "Sou médica. Amélia Harper, Maria Santos me chamou para examinar o bebê." Amélia respondeu, sua voz firme, mesmo com o coração batendo mais forte do que o normal. O homem olhou para ela de cima a baixo, seu olhar passando pelo carro velho e surrado, pelo casaco com os ombros gastos, pelo cabelo castanho amarrado às pressas com alguns fios soltos caindo, e então parando em seus olhos verdes que encontraram os dele sem um lampejo de medo. "Saia do carro", ele ordenou. Amélia saiu e imediatamente 2 outros homens se aproximaram, um revistando sua bolsa enquanto o outro passava um detector de metais por seu corpo. Eles tiraram seu estetoscópio, seu termômetro, alguns frascos de medicamentos e seu telefone com a tela quebrada. Inspecionaram cada item com cuidado meticuloso, como se ela fosse uma terrorista em potencial, em vez de uma médica exausta após 12 horas em pé. O homem com a cicatriz observou todo o processo, seus olhos cinzentos nunca saindo dela por um único segundo. "Você é médica", disse ele com a voz ainda fria, mas com um tom de curiosidade. "Você não parece médica." "E como é uma médica?" Amélia respondeu sem se abalar. "Não como alguém que está prestes a desmaiar por falta de sono e fome", respondeu o homem. Amélia quase riu. Era a primeira vez naquele dia que alguém percebia o quanto ela estava realmente cansada. "Sou Victor Petrov. Sou responsável pela segurança desta família e ficarei de olho em você o tempo todo enquanto estiver aqui. Se fizer qualquer coisa suspeita, nunca sairá deste lugar." "Estou aqui para salvar uma criança", disse Amélia. "Não para fazer nada suspeito. Agora você pode me levar até o paciente ou vamos ficar aqui fora a noite toda." Victor a estudou por mais um momento, e então algo brilhou em seus olhos cinzentos. Talvez surpresa ou um lampejo de respeito pela coragem daquela mulher pequena. Ele acenou para o guarda do portão e as enormes portas de ferro se abriram lentamente, revelando uma calçada pavimentada com pedras que levava a uma enorme mansão de 3 andares, com todas as janelas iluminadas, como se ninguém dentro pudesse dormir. Victor conduziu Amélia através das pesadas portas de carvalho da frente. No instante em que ela entrou, sentiu como se tivesse cruzado para um mundo totalmente diferente. O hall principal da mansão era tão grande quanto todo o primeiro andar do hospital onde ela trabalhava. O piso era revestido de mármore italiano branco imaculado, com veios cinzentos que o atravessavam como rios congelados. O teto se erguia acima delas com um enorme lustre de cristal que lançava uma luz quente sobre pinturas a óleo e esculturas que Amélia tinha certeza de que custariam mais do que todo o salário de uma vida inteira como médica. Mas ela não teve tempo de admirar a opulência, porque Victor a guiou pelo salão, virou em um longo corredor com portas fechadas dos 2 lados e parou em frente a um conjunto de portas duplas no final. Ele bateu 2 vezes, curtas e rápidas. Depois abriu as portas sem esperar por uma resposta, e Amélia entrou em um escritório cujo luxo a fez prender a respiração. Estantes de nogueira se estendiam por ambas as paredes, do chão ao teto, cheias de volumes encadernados em couro que pareciam ter centenas de anos. Uma enorme mesa de ébano ficava diante de uma ampla janela de vidro, com vista para um jardim iluminado por um brilho cintilante. E atrás dessa mesa estava sentado um homem que, com um único olhar, fez Amélia entender por que toda a cidade tremia ao ouvir seu nome. Damian Castellano não se parecia com o que ela imaginava que um chefe da máfia seria. Não havia nada de rude nele, nada abertamente selvagem. Em vez disso, ele era um homem alto, com um terno preto perfeitamente alfaiatado, cabelos negros ligeiramente despenteados, como se tivesse passado a mão por eles repetidamente durante a noite.
e olhos da cor de aço frio fixos nela com uma intensidade que faria a maioria das pessoas baixar o olhar. Mas Amélia não era como a maioria das pessoas. Ela havia encarado a morte nos olhos muitas vezes no hospital para temer um homem, não importava o quão poderoso ele fosse. Então esta é a médica que Maria encontrou, disse Damen, com voz baixa e fria, seus olhos cinzentos deslizando de seu cabelo amarrado às pressas até seus tênis velhos e gastos. Você parece mais um estagiário do que um médico e acha que pode fazer o que 15 dos melhores especialistas da América não conseguiram. Amélia sentiu o calor subir ao rosto, mas engoliu a raiva, mantendo a voz firme ao responder. Não acho que posso fazer nada, mas posso tentar. E se você continuar julgando os médicos pela aparência em vez de pelo que eles podem fazer, talvez seja por isso que seu filho ainda está doente. A sala pareceu congelar. Victor, atrás de Amélia, respirou fundo, e ela pôde sentir seu choque por alguém ousar falar assim com Damen Castellano. Damen levantou-se de trás da mesa, e Amélia percebeu que ele era mais alto do que ela pensava, pelo menos 1,85 metros. Seus passos eram lentos, mas ameaçadores, enquanto ele se aproximava dela, parando a menos de um passo de distância. Você sabe com quem está falando? Perguntou ele, com uma voz leve como uma pena, mas perigosa como uma lâmina. Estou falando com um pai cujo filho está doente, respondeu Amélia, sem recuar, mesmo com o coração batendo forte como um tambor de guerra. E esse pai pode continuar perdendo tempo, me fazendo perguntas inúteis, ou pode me deixar examinar seu filho. A escolha é sua. Damen a encarou, seus olhos cinzentos perfurando os verdes dela, como se procurassem qualquer sinal de medo. Mas ele não encontrou nada. Um momento se passou, depois outro, e finalmente algo mudou em seu olhar. Não era raiva, mas algo que Amélia não conseguia decifrar. Você tem uma semana, disse Damen, sua voz ainda fria, mas menos ameaçadora. Uma semana para descobrir o que há de errado com meu filho. Se você falhar, você deixará este lugar e nunca mais poderá voltar. E se eu descobrir? Perguntou Amélia. Se você descobrir, disse Damen, então lhe devo um favor. E um favor de Damian Castellano vale mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Mas deixe-me deixar uma coisa clara, ele continuou, aproximando-se até que Amélia pudesse sentir o leve aroma de uma colônia cara. Se você fizer qualquer coisa que prejudique meu filho, seja por acidente ou de propósito, você vai desejar nunca ter nascido. Você entende? Amélia engoliu em seco. Era a primeira vez que ela realmente sentia o perigo que emanava dele. Um perigo que não vinha da ameaça em si, mas da certeza de que ele era totalmente capaz de cumpri-la. Eu entendo, disse ela com a voz mais firme do que se sentia. E quero que você entenda uma coisa também. Sou médica. Meu trabalho é salvar pessoas, especialmente crianças. Portanto, você não precisa me ameaçar para que eu dê o meu melhor. Vou fazer isso independentemente de quem você seja. Damien manteve o olhar fixo nela por mais um longo momento. Então se virou para Victor e disse, leve-a para o quarto de Mason e diga a Natasha para descer para me ver. Victor levou Amélia até o segundo andar por uma escada curva de mármore. Cada um de seus passos ecoava no silêncio pesado da mansão. Eles passaram por um longo corredor repleto de fotografias de família. E Amélia teve um breve vislumbre da foto do casamento de Damen com uma bela mulher loira, mas não teve tempo de olhar mais de perto porque Victor parou em uma porta no final do corredor. O quarto do jovem mestre, disse ele, e então a abriu. Maria está lá dentro. Amélia entrou e imediatamente sentiu o estranho contraste do quarto. Era o berçário mais luxuoso que ela já tinha visto na vida, com um berço de carvalho branco intricadamente esculpido que provavelmente custava tanto quanto seu salário anual. Paredes pintadas em um azul pastel suave, brinquedos e bichos de pelúcia empilhados nas prateleiras. Uma luz noturna em forma de lua projetava um brilho dourado e aconchegante. Tudo era perfeito, como se tivesse saído de uma revista de design de interiores. Mas o bebê deitado naquele berço caro era o oposto da perfeição ao seu redor. Mason Castellano, com 6 meses de idade, parecia ter apenas 3 meses. Seu corpinho era tão magro e frágil que Amélia podia ver cada costela sob a pele pálida e delicada. O rosto que antes era gordinho agora estava encovado, com os olhos fundos olhando para o teto em exaustão, e as mãozinhas reduzidas à pele sobre os ossos agarravam-se à grade do berço como se fosse a única coisa que o mantivesse preso à vida. O coração de Amélia apertou. Ela tinha visto muitas crianças doentes ao longo dos seus anos num hospital público, mas algo em Mason a fez querer chorar. Maria estava ao lado do berço, o rosto da jovem babá porto-riquenha,
estava marcado pela preocupação e pelo cansaço. Era claro que ela tinha passado muitas noites acordada cuidando dessa criança. Doutora Harper, disse Maria com a voz trêmula. Obrigada por vir. Não sei mais o que fazer. Amélia assentiu e se aproximou do berço, colocando gentilmente a mão na testa de Mason para verificar sua temperatura. O bebê não estava com febre. Ela pegou seu estetoscópio e auscultou seu coração e pulmões. Sua frequência cardíaca estava normal. Seus pulmões estavam limpos. Ela verificou seus olhos, sua boca, sua garganta. Não havia sinais de infecção. Ela palpou sua barriga. Não havia nenhuma dureza ou massa incomum. Clinicamente, Mason parecia um bebê completamente saudável, exceto que estava morrendo lentamente de desnutrição, e ninguém conseguia explicar o motivo. Como ele se alimenta? Amélia perguntou a Maria. Normalmente, Maria respondeu, ele toma cerca de 150 mililitros de fórmula por mamada, 4 a 5 vezes por dia. Ele não recusa a mamadeira. Ele não vomita nem regurgita. E quanto à digestão? Alguma diarreia? Maria hesitou por um segundo antes de responder. Sim, às vezes, especialmente à noite. Amélia estava prestes a perguntar mais quando a porta se abriu e uma mulher entrou. A mulher da foto de casamento que Amélia tinha visto no corredor. Natasha Castellano, de 28 anos, era fria e bonita como uma boneca de porcelana. Cabelos loiros platinados encaracolados com perfeição. Pele branca como leite, sem uma única marca. Olhos azuis gelados avaliando Amélia com um frio distante e um vestido preto caro e justo, abraçando seu corpo esguio, como se ela estivesse indo para uma festa, em vez de estar em uma sala com uma criança gravemente doente. Então você é a nova médica? Disse Natasha, sua voz doce, mas com um tom agudo por baixo. Meu marido diz que você acha que pode ajudar Mason. Vou fazer o meu melhor. Amélia respondeu, estudando a mulher à sua frente e percebendo algo estranho. Natasha estava a pelo menos 2 metros do berço do filho. Ela não se aproximou para olhar para ele ou tocá-lo. Seu olhar passou por Mason com um olhar descuidado, como se o bebê fosse um objeto decorativo na sala, em vez de seu filho doente. Você pode me contar sobre a alimentação e a rotina diária de Mason? Amélia perguntou. Natasha começou a explicar, e Amélia percebeu que ela falava com muitos detalhes, detalhes demais, como se tivesse memorizado uma apresentação. Quantos mililitros, quantas vezes por dia, quantas horas de sono, tudo perfeito e preciso até o último número. Mas faltava algo na voz de Natasha. Preocupação. Amélia conhecera centenas de mães com filhos doentes, e todas elas tinham uma coisa em comum, um nível de medo que beirava o pânico, terror visível em cada olhar e cada palavra. Mas Natasha não. Ela estava calma de uma forma que parecia antinatural, fria a ponto de quase indiferença. Obrigada por me contar, disse Amélia. Precisarei ficar alguns dias para observar Mason, se isso não for um problema. Natasha deu de ombros. Faça o que quiser. Então se virou e saiu da sala sem olhar para o filho nenhuma vez. Quando a porta se fechou, Maria aproximou-se de Amélia. Sua voz era um sussurro, como se tivesse medo que alguém pudesse ouvir. Doutora, quero lhe contar uma coisa, mas não sei se devo. Vá em frente. Amélia a encorajou. Maria olhou em volta e disse, não sei como explicar, mas toda vez que a senhora Castellano não está aqui, ela alimenta Mason à noite. Ele grita e tem uma diarreia terrível, mas quando eu o alimento, não há problema. Eu contei aos outros médicos, mas eles disseram que eu estava me preocupando demais. Disseram que eu não sou especialista, então não devo fazer suposições. Um arrepio percorreu a espinha de Amélia, seus instintos de médica soando um alarme que ela ainda não conseguia identificar. Você notou mais alguma coisa? Amélia perguntou. Maria hesitou, depois disse. Às vezes, as mamadeiras que a senhora Castellano prepara parecem diferentes das que eu preparo, como se houvesse algum tipo de sedimento no fundo. Mas não ousei perguntar porque tenho medo que ela pense que estou a insultá-la. Amélia olhou para Mason, o bebê já adormecendo no berço com uma expressão dolorosamente exausta. E dentro dela, uma terrível suspeita começou a tomar forma. Uma suspeita que ela rezava para que estivesse errada. Amélia foi designada a um luxuoso quarto de hóspedes ao lado do quarto de Mason. Victor disse que foi uma ordem de Damen para que ela pudesse monitorar o bebê a qualquer momento. O quarto era espaçoso, com uma cama king size coberta por lençóis de seda branca, pesadas cortinas de veludo cobrindo as janelas e um banheiro privativo revestido de mármore preto brilhante. Tudo era mais opulento do que qualquer lugar em que Amélia já tivesse dormido em sua vida.
Mas ela não tinha disposição para aproveitar nada disso. As palavras de Maria ecoavam em sua cabeça como um refrão perturbador. Toda vez que a senhora Castellano alimenta Mason à noite, ele grita e tem diarreia. Amélia deitou-se na cama, com os olhos bem abertos, olhando para o teto decorado com padrões intrincados, e sabia que não conseguiria dormir naquela noite. Ela olhou para o relógio na parede. 11 da noite, a mansão mergulhou em silêncio, deixando apenas o tic-tac constante de um relógio antigo em algum lugar do corredor. Amélia sentou-se, abriu silenciosamente a porta e saiu para o corredor. Ela atravessou os poucos passos até o quarto de Mason e gentilmente empurrou a porta para abri-la. Maria estava sentada na poltrona ao lado do berço, com a cabeça balançando de sono após um longo dia. Você deveria ir descansar, sussurrou Amélia. Eu cuidarei do Mason esta noite. Maria olhou para cima, com os olhos vermelhos de cansaço. Mas você também precisa descansar, doutora. Não consigo dormir, disse Amélia. Vá você. Se acontecer alguma coisa, eu te chamo. Maria hesitou, depois se levantou. Obrigada, doutora, disse ela, e saiu do quarto. Amélia sentou-se na cadeira que Maria acabara de deixar e observou Mason dormindo no berço, sua respiração suave, mas um pouco ofegante. Isso mexeu com ela. Ela ficou ali no escuro, iluminada apenas pelo brilho suave da luz noturna em forma de lua, e esperou. 1 hora se passou, depois 2. Amélia começou a cochilar, mas lutou contra a sonolência, tomou um gole de água fria da garrafa que trouxera e continuou observando. O relógio marcava 3 horas da manhã quando ela ouviu passos leves no corredor. Instintivamente, Amélia se levantou e se escondeu em um canto escuro do quarto, onde a sombra do grande guarda-roupa poderia escondê-la completamente. A porta se abriu sem fazer barulho e Natasha Castellano entrou como um fantasma em um vestido de noite de seda branca. Na mão, ela trazia uma mamadeira, mas não era uma das que Maria havia preparado e guardado na geladeira. Era outra, que Natasha havia trazido de outro lugar. Amélia prendeu a respiração, observando da escuridão enquanto Natasha se aproximava do berço de Mason e gentilmente levantava o bebê. Mason se mexeu levemente, com os olhos ainda fechados, e Natasha colocou a tetina da mamadeira em sua boca. O bebê começou a mamar instintivamente, e Natasha ficou ali, com o rosto inexpressivo à luz fraca do abajur, observando o bebê sem a ternura ou a preocupação que uma mãe normal demonstraria. Cerca de 10 minutos depois, quando a mamadeira estava vazia, Natasha colocou Mason de volta no berço e saiu silenciosamente do quarto pelo mesmo caminho por onde havia entrado. Amélia ficou paralisada no escuro, com o coração acelerado, e esperou. Ela não precisou esperar muito. Menos de meia hora depois que Natasha saiu, Mason começou a se contorcer no berço, seu rostinho se contraindo de dor. E então o bebê soltou um grito agudo, um choro que rasgou a noite tranquila da mansão. Amélia correu para o berço e pegou Mason no colo, e imediatamente sentiu o cheiro forte de fezes aquosas. Ela o deitou no trocador, e o que viu fez seu coração parecer que estava sendo esmagado. A fralda de Mason estava encharcada com um líquido verde amarelado. A diarreia era tão grave que a pele de suas nádegas já estava vermelha de irritação. Amélia trocou a fralda dele, tentando acalmá-lo enquanto seus pensamentos giravam descontroladamente. Um bebê saudável não poderia ter diarreia tão grave depois de uma mamadeira comum de fórmula. Maria estava certa. Havia algo na mamadeira que Natasha trouxe, algo que a mãe estava dando ao filho todas as noites, tarde da noite, quando ninguém estava olhando. Amélia segurou Mason contra o peito, o bebê ainda soluçando, e murmurou palavras de conforto em seus cabelos, enquanto um pensamento aterrorizante tomava forma em sua mente. Um pensamento que ela não queria acreditar, mas não podia negar que alguém nesta casa estava machucando Mason e que essa pessoa poderia ser sua própria mãe. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol entraram pela fresta nas cortinas de veludo, Amélia já estava acordada há muito tempo. Na verdade, ela mal dormiu depois do que testemunhou na noite anterior. Mason voltou a dormir depois que ela o acalmou por quase 1 hora. Mas a mente de Amélia não conseguia se acalmar. Ela precisava de provas. Precisava ter certeza de que sua suspeita era real e não algo que seu cansaço havia inventado. Amélia saiu do quarto de Mason quando Maria chegou para assumir o turno às 6 horas da manhã. Ela disse à jovem babá que precisava descer à cozinha para beber água. Mas, na verdade, ela tinha outro objetivo. Ela caminhou pelo corredor tentando se lembrar da direção que Natasha havia tomado depois de sair do quarto de Mason na noite anterior. E, por fim, encontrou uma porta que levava à cozinha e à lavanderia no andar inferior. A cozinha da mansão Castellano era do tamanho de um restaurante 5 estrelas,
com armários de nogueira brilhantes, uma ilha de granito preto e todos os eletrodomésticos modernos que Amélia só tinha visto em revistas. Mas ela não se importava com todo aquele luxo. Seus olhos percorreram a cozinha, procurando o que ela precisava, e ela encontrou na lixeira embaixo da pia a mamadeira. Amélia se agachou, usou uma toalha de papel para não tocá-la diretamente e a levantou para examinar sob a luz. Seu coração bateu mais rápido quando viu o que Maria havia descrito. Um sedimento branco turvo se depositou no fundo. Não era o resíduo normal da fórmula, mas outra coisa, algo que não deveria estar na mamadeira de um bebê de 6 meses. Amélia tirou um pequeno tubo de ensaio do bolso. Ela sempre carregava alguns instrumentos médicos básicos consigo e cuidadosamente raspou um pouco do sedimento branco para dentro do tubo. Depois o selou. Ela também usou uma pequena seringa para retirar o leite restante da mamadeira, cerca de 20 mililitros, o suficiente para o teste. Ela colocou as amostras no bolso do casaco e saiu rapidamente da cozinha, com o coração batendo forte como se tivesse acabado de cometer um crime. No caminho de volta para o quarto de Mason, Amélia passou pela sala de segurança da mansão, com a porta ligeiramente entreaberta, revelando dezenas de telas mostrando imagens de câmeras de toda a casa. Ela parou, fingindo amarrar o cadarço e olhou para dentro. Um dos seguranças estava sentado diante dos monitores, mas estava absorto em seu telefone e não anotou. Amélia estudou as telas e percebeu que uma delas exibia o quarto de Mason. A câmera filmava de cima, acima do berço. Mas o que chamou sua atenção foi o pequeno texto piscando no canto, a marca de tempo. Ela percebeu que a hora tinha saltado das 2 horas para as 4 horas da manhã, como se as 2 horas entre elas não existissem. A câmera no quarto de Mason era desligada das 2 horas às 4 horas todas as noites. Um arrepio frio percorreu a espinha de Amélia. Isso não era coincidência. Natasha havia entrado no quarto de Mason às 3 horas da manhã, bem no intervalo em que a câmera não estava funcionando. Alguém havia desligado a câmera deliberadamente para que ninguém visse o que acontecia no quarto do bebê durante essas horas. E apenas 2 pessoas tinham acesso ao sistema de segurança da casa, Damian e Natasha. Amélia correu de volta para o quarto, trancou a porta e sentou-se na beira da cama, com as mãos trêmulas, enquanto olhava para o tubo de ensaio com o misterioso sedimento branco. Ela precisava enviar a amostra para análise. Precisava de saber exatamente o que estava a ser colocado no leite do Mason, mas tinha de o fazer sem que ninguém nesta casa descobrisse. Pegou no telemóvel e ligou ao seu colega mais próximo no Brooklyn Hospital, um técnico de laboratório chamado David, em quem confiava plenamente. "David, preciso que me ajude com uma coisa", disse Amélia quando ele atendeu. "Vou enviar uma amostra para você. Você pode testá-la e me enviar os resultados assim que possível, mas não pergunte o motivo e não conte a ninguém." David hesitou por um segundo, mas concordou. Ele sabia que Amélia não pediria isso se não fosse realmente importante. Amélia encerrou a ligação, olhou pela janela para o jardim da mansão Castellano brilhando ao sol da manhã e se perguntou no que estava se metendo, quão sombrio era esse segredo e se teria coragem de encarar a verdade quando ela finalmente viesse à tona. 2 dias se passaram em uma tensão baixa e latente, enquanto Amélia continuava a observar Mason e registrar tudo, desde os horários das mamadas, a quantidade de leite e o número de episódios de diarreia até cada momento em que Natasha aparecia no quarto do bebê. Ela tentava agir normalmente, examinando Mason todos os dias, conversando com Maria sobre o estado do bebê e até trocando algumas palavras educadas com Natasha sempre que a mulher passava pelo quarto do filho. Mas Amélia não sabia que Natasha a observava de perto há algum tempo. Foi na tarde do 3º dia que tudo começou a mudar. Amélia estava sentada no quarto de Mason, escrevendo em seu pequeno caderno, quando ergueu os olhos e viu Natasha parada na porta, olhando para ela com olhos frios como gelo. "O que você está escrevendo, doutora?" "Harper?" perguntou Natasha com voz doce, mas com um tom cortante. "Anotações médicas sobre o estado de Mason", respondeu Amélia calmamente, fechando o caderno. "É um procedimento padrão ao monitorar um paciente." Natasha entrou no quarto, sem tirar os olhos de Amélia. "Tenho notado que você anda pela casa em horários estranhos. Parece interessada em mais do que apenas a saúde do meu filho." Amélia sentiu o coração acelerar, mas manteve o rosto impassível. "Sou médica. Meu trabalho exige que eu observe tudo o que possa afetar a saúde de um paciente, incluindo o ambiente em que vive e sua rotina diária." Natasha a estudou por um longo momento, seus lábios se comprimindo em uma linha fina. Então ela se virou e saiu sem dizer mais nada. Amélia sabia que agora era o alvo.
Naquela noite, enquanto Amélia se preparava para dormir, alguém bateu à sua porta. Victor estava do lado de fora, com o rosto frio como sempre. O chefe quer vê-la agora. Amélia seguiu Victor escada abaixo pelos corredores familiares até a porta do escritório de Damien. Desta vez, quando ela entrou, não era apenas Damien. Natasha também estava lá, sentada na cadeira em frente à mesa do marido. Seus olhos fixos em Amelia, com um olhar de triunfo. Damien levantou-se quando Amélia entrou. Seu rosto estava mais difícil de ler do que nunca. Olhos cinzentos frios como aço, mas com algo mais escondido nas profundezas que Amelia não conseguia identificar. Minha esposa diz que você tem agido de forma suspeita, disse Damien, com voz baixa e lenta. Ela diz que você faz perguntas estranhas. Você observa as coisas nesta casa como se estivesse procurando por algo. Quer explicar? Amélia encontrou o olhar de Damien sem vacilar. Estou fazendo meu trabalho. Você me contratou para descobrir por que seu filho está doente. E para fazer isso, tenho que observar tudo, incluindo coisas que outras pessoas podem não querer que eu veja. Natasha se levantou de um salto. O que ela está insinuando? O quê? Que alguém nesta casa está fazendo mal a Mason. Essa é a coisa mais ridícula que já ouvi. Amélia se virou para Natasha. E pela primeira vez, viu algo brilhar naqueles olhos azuis gelados. Não era raiva, mas medo. Não estou insinuando nada, disse Amélia lentamente. Só estou dizendo que estou fazendo meu trabalho. E se a senhora Castellano se sente ameaçada por isso, talvez ela devesse se perguntar por quê. A sala parecia congelada. Natasha abriu a boca para falar, mas Damien levantou a mão para silenciá-la. Ele olhou para Amélia, seus olhos cinzentos perfurando-a como se estivesse tentando ler cada pensamento em sua cabeça. Você está dizendo que minha esposa está ligada à doença do meu filho? Perguntou Damien, com uma voz tão ameaçadora que o ar na sala ficou pesado. Estou dizendo que alguém nesta casa está dando ao seu filho algo que não deveria estar no leite de um bebê de 6 meses, respondeu Amélia, com a voz firme, mesmo com o coração batendo forte. Ainda não tenho provas suficientes para dizer quem é, mas vou descobrir. E quando descobrir, você será o primeiro a saber. Natasha começou a chorar. Ou pelo menos fingiu. Não acredito nisso. Ela ousa dizer coisas assim sobre mim. Damien, você tem que expulsá-la imediatamente. Damien não disse uma palavra. Ele apenas ficou parado ali, observando Amélia com uma expressão indecifrável. E ela sentiu como se ele estivesse avaliando cada palavra que ela havia dito, cada expressão em seu rosto, cada batida de seu coração. Finalmente ele falou. Você tem uma semana. Eu já disse isso. Se até lá você não tiver provas para o que acabou de insinuar, você vai sair daqui e rezar para que eu seja generoso o suficiente para esquecer o que você disse. Não preciso de uma semana, respondeu Amélia, virando-se para sair. Só preciso da verdade. E a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona. Não importa o quanto alguém tente enterrá-la. Naquela noite, Amélia não conseguiu dormir. Ela deitou na cama, olhando para o teto. Seus pensamentos giravam em torno de tudo o que tinha acabado de acontecer no escritório de Damien. Ela sabia que estava andando na corda bamba. De um lado estava a verdade que ela precisava descobrir. Do outro, estava a família mafiosa mais poderosa da costa leste dos Estados Unidos. E se ela estivesse errada, se não conseguisse provar o que suspeitava, talvez nunca saísse daquela mansão. Na manhã seguinte, enquanto trocava a fralda de Mason, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de David, do laboratório. Os resultados chegaram. Ligue para mim agora. Amélia sentiu o coração parar. Ela entregou Mason de volta para Maria e correu para o corredor, encontrando um canto escondido antes de ligar para David. A voz de David do outro lado da linha parecia tensa e preocupada. Amélia, a amostra que você me enviou. Onde você a conseguiu? Apenas me diga os resultados, disse Amélia, segurando o telefone com tanta força que seus dedos ficaram brancos. David respirou fundo e disse, essa amostra de leite contém bicacidal, um laxante, em uma dose 10 vezes maior do que a dose para adultos. Se um bebê beber essa quantidade todos os dias, a criança terá diarreia constante, desidratação, perda de eletrólitos, desnutrição grave e, se continuar, pode ser fatal. Amélia encostou-se na parede com as pernas ameaçando ceder. Embora já suspeitasse disso há muito tempo, ouvir a confirmação ainda parecia que alguém lhe tinha dado um soco no peito. Alguém estava envenenando um bebê de 6 meses. Alguém estava matando Mason Castellano lentamente dentro de sua própria casa, bem debaixo do nariz do chefe da máfia mais poderoso dos Estados Unidos. Amélia, você precisa chamar a polícia, disse David. Isso é tentativa de homicídio.
Ainda não, respondeu Amélia, com a voz trêmula, mas firme. Não tenho provas de quem fez isso. Só tenho a amostra de leite. Preciso pegá-los em flagrante. Você está louca? David quase gritou. Você está em uma casa da máfia. Se eles souberem que você está investigando, vão te matar. Eu sei, disse Amélia. Mas se eu não fizer nada, o bebê vai morrer e eu não posso deixar isso acontecer. Ela encerrou a ligação e ficou sozinha no corredor silencioso, sentindo o peso do que acabara de descobrir recair sobre seus ombros. Natasha Castellano, mãe de Mason, era a única suspeita. Era ela quem o alimentava à noite. Era ela quem tinha a capacidade de desativar a câmera no quarto de Mason. Era a única com a chance de colocar a droga na mamadeira sem que ninguém soubesse. Mas Amélia precisava de provas. Precisava flagrar Natasha colocando a droga no leite. Precisava de um vídeo. Precisava de imagens. Precisava de algo inegável para confrontar Damien e provar que sua esposa estava matando o filho deles. Amélia fechou os olhos, respirou fundo para se acalmar e então começou a planejar. Ela precisava de um aliado dentro daquela casa. Alguém com acesso ao sistema de segurança, alguém em quem ela pudesse confiar, e apenas um nome veio à sua mente: Victor Petro. Amélia encontrou Victor na sala de segurança naquela tarde, quando sabia que Natasha estava no spa e Damien estava se reunindo com homens de terno preto em seu escritório. Victor estava sentado sozinho em frente à parede de telas, seus olhos cinzentos percorrendo as imagens das câmeras de toda a mansão. Quando ela entrou, ele se virou para olhá-la com cautela. "O que você precisa, doutora Harper?" perguntou Victor, sua voz fria, mas não abertamente hostil. "Preciso falar com você", disse Amélia, fechando a porta atrás de si. "Sobre Mason." Victor ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada, esperando que ela continuasse. Amélia respirou fundo e se aproximou. Ela sabia que essa era a maior aposta de sua vida. Se ela julgasse Victor mal, se ele a denunciasse a Natasha ou Damien, ela perderia a vida. Mas ela observara Victor nos últimos dias. Ela vira o jeito como ele olhava para Mason sempre que passava pelo berçário. Aquela rara suavidade em um rosto duro como pedra. Ela viu como seu maxilar se contraía quando Mason chorava à noite. E ela sabia que, embora Victor fosse o guarda de Damien, ele realmente se importava com aquela criança. "Eu sei quem está deixando Mason doente", disse Amélia sem rodeios. Victor se levantou de um salto, os olhos cinzentos fixos nela. "O que você acabou de dizer?" Amélia tirou o resultado do exame do bolso e o entregou a Victor. "Eu tirei uma amostra do leite da mamadeira que a senhora Castellano dá para Mason à noite e mandei para análise. Os resultados mostram que ele contém Bicodel, um laxante, em uma dose 10 vezes maior do que a dose para adultos." Victor leu o papel e Amélia observou seu rosto passar de ceticismo para choque e de choque para algo como raiva fervilhando sob uma superfície gelada. Ele olhou para cima, sua voz trêmula de contenção. "Você está dizendo que a senhora Castellano, mãe de Mason, está envenenando o próprio filho?" "Estou dizendo que alguém está colocando remédio no leite de Mason", respondeu Amélia. "E a única pessoa que prepara a mamadeira à noite é a senhora Castellano. Ela também é a única com a capacidade de desligar a câmera no quarto de Mason das 2 horas às 4 horas da manhã, todas as noites." "Eu verifiquei." Victor colocou o papel sobre a mesa, cerrando os punhos, a cicatriz em seu rosto se contraindo com o ranger dos dentes. "Por que você está me contando isso em vez de contar ao chefe?" "Porque ainda não tenho provas diretas", respondeu Amélia. "Preciso flagrá-la colocando a droga no leite. E para fazer isso, preciso que você me ajude a instalar uma câmera escondida no quarto de Mason. Uma câmera que ela não possa desligar." Victor ficou em silêncio por um longo momento, seu olhar vagando para as telas à sua frente, onde uma delas mostrava Mason deitado no berço com Maria sentada ao lado dele. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa e cheia de determinação. "Trabalho para o senhor Castellano desde os 20 anos. Ele salvou minha vida. Me deu um propósito. Morreria por ele se fosse necessário." Ele se virou para olhar para Amélia. "Mas Mason, aquele menino é o futuro desta família. Ele é tudo o que o chefe tem. Se alguém estiver machucando-o, não importa quem seja, nunca perdoarei." Victor caminhou até um armário trancado no canto, abriu-o e tirou um pequeno dispositivo. "Isto é uma câmera sem fio. A bateria dura 7 dias. Ela se conecta diretamente ao meu telefone. Ninguém pode desligá-la, exceto eu." Ele entregou o dispositivo a Amélia. "Hoje à noite vou instalá-la no quarto de Mason depois que a senhora Castellano estiver dormindo. E então vamos esperar." Victor instalou a câmera à meia-noite quando toda a mansão estava dormindo.
Ele escondeu o pequeno dispositivo dentro de um ursinho de pelúcia na prateleira de brinquedos, com um ângulo perfeito, cobrindo todo o berço na área de preparação de mamadeiras no quarto de Mason. Amélia estava deitada em seu quarto, com o celular apoiado no peito, a tela mostrando a transmissão ao vivo da câmera escondida, seus olhos fixos em cada movimento no quarto escuro, iluminado apenas pelo brilho fraco da luz noturna em forma de lua. Maria voltou para o quarto às 22 horas, depois de dar a Mason a última mamadeira do dia. O bebê dormia tranquilamente no berço, sem saber que aquela noite seria a noite que mudaria seu destino. 1 hora se passou, depois 2. Amélia sentiu as pálpebras ficarem pesadas, mas não ousou dormir. Ela bebeu café frio e velho da xícara na mesa de cabeceira e continuou esperando. O relógio do seu celular marcava 2h47 da manhã, quando a porta do quarto de Mason se abriu lentamente. Amélia se sentou de um salto, com o coração batendo forte, sem tirar os olhos da tela do celular. Natasha Castellano entrou no quarto como um fantasma, vestindo um camisola de seda branca, com os cabelos loiros soltos sobre os ombros e o rosto sem maquiagem parecendo pálido sob a luz fraca. Ela caminhou até a estação de fórmula no canto, pegou uma mamadeira limpa e começou a misturar a fórmula. Seus movimentos eram tão precisos como se ela já tivesse feito isso centenas de vezes. Amélia prendeu a respiração, pressionando o botão de gravar em seu celular, certificando-se de que cada momento fosse salvo. Natasha terminou de misturar a fórmula. Então ela parou, olhou ao redor do quarto como se quisesse se certificar de que não havia ninguém lá, e Amélia sentiu seu sangue gelar quando viu o que aconteceu a seguir. Natasha tirou um pequeno frasco branco do bolso do seu camisola, abriu a tampa e despejou uma medida de pó branco no biberão. Depois agitou-o até o pó se dissolver completamente. Amélia queria gritar, queria correr para o quarto de Mason e tirar-lhe o biberão, mas sabia que tinha de deixar Natasha terminar para ter provas que não pudessem ser negadas. Natasha foi até o berço de Mason e gentilmente o levantou. E Mason acordou, levantando os olhos sonolentos para o rosto da mãe. Natasha colocou a tetina da mamadeira em sua boca e o bebê começou a beber por instinto, sem saber que o líquido leitoso estava lentamente destruindo seu pequeno corpo. E então Natasha começou a falar. Sua voz era um sussurro, mas a câmera de Victor capturou cada palavra claramente. E o que Amélia ouviu a fez tapar a boca com a mão para não soluçar em voz alta. "Desculpe, meu amor", sussurrou Natasha com a voz trêmula, como se estivesse segurando as lágrimas. "Mas esta é a única maneira. Você entende? Quando você está saudável, seu pai nunca está em casa. Ele vai a reuniões, ele vai ver homens perigosos, ele faz coisas sobre as quais não tenho permissão para perguntar. Ele olha através de mim como se eu não existisse." Natasha deu um beijo na testa de Mason. "Mas quando você está doente, seu pai fica em casa. Ele cancela todas as reuniões. Ele fica sentado ao lado do seu berço por horas. Ele fala comigo. Ele olha para mim. Eu preciso que ele me veja. Você entende? Eu preciso que ele me ame da mesma forma que ama você." Lágrimas escorriam pelo rosto de Amélia, não por pena de Natasha, mas por horror ao que estava testemunhando. Uma mãe envenenando o próprio filho só para ganhar a atenção do marido. Uma distorção cruel do amor e da solidão. "Não quero que você morra", continuou Natasha, parecendo tentar se convencer. "Só queria que você ficasse um pouco doente, o suficiente para manter seu pai em casa, apenas o suficiente para fazê-lo se preocupar. Mas você continua ficando mais magro, você continua ficando mais fraco, e eu não sei o que fazer, não consigo parar. Se eu parar, você vai melhorar e seu pai vai desaparecer. Eu vou ficar invisível de novo." Mason terminou a mamadeira com os olhos já se fechando e Natasha o colocou de volta no berço, ficando ali parada por um longo momento, com o rosto inexpressivo. Então ela saiu do quarto em silêncio. Amélia sentou-se na cama com o celular ainda na mão. O vídeo havia capturado tudo, desde o momento em que Natasha colocou a droga no leite até a confissão aterrorizante que ela sussurrou para o filho. Essa era a prova. Era isso que Amelia precisava para mostrar a verdade a Damian. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ela precisava garantir que Mason estivesse seguro naquela noite. Ela se levantou e saiu do quarto, com a intenção de ir até o quarto de Mason para vigiá-lo depois daquela mamadeira envenenada. Mas ela não sabia que Natasha não tinha realmente saído. Ela estava parada na escuridão do corredor. Olhos azuis gelados estavam fixos em Amélia. Amélia mal havia saído do quarto quando uma mão agarrou seu pulso e puxou com força, arrastando-a para a escuridão do corredor. Ela tentou gritar,
mas outra mão tapou sua boca. E quando seus olhos se ajustaram, ela viu o rosto de Natasha Castellano a centímetros do seu. Aqueles olhos azuis não eram mais frios. Agora queimavam com uma loucura aterrorizante. Você ouviu? Natasha sibilou entre os dentes. Sua voz não era mais doce, mas pura hostilidade. Eu sei que você está me observando. Eu vi você segurando seu celular. Você me gravou, não foi? Amélia se debateu, mas Natasha era mais forte do que parecia. A força de alguém encurralado. A força do desespero. Natasha arrancou o celular da mão de Amélia, olhou para a tela e viu o aplicativo da câmera ainda funcionando, seu rosto se contorcendo de raiva. Quem você pensa que é? Natasha rosnou. Você acha que pode vir aqui e arruinar minha vida? Você é apenas uma médica falida do Brooklyn. Você não é nada. Amélia mordeu a mão que cobria sua boca. Natasha gritou de dor e soltou. E Amélia imediatamente gritou. Você está matando seu próprio filho. Você é doente. Você precisa de ajuda. Cale a boca! Natasha gritou. Eu não sou doente. Eu amo meu filho. Estou fazendo tudo por amor. Você não entende. Ninguém entende. Natasha se lançou sobre Amélia, agarrando seus ombros com as duas mãos e empurrando-a com força. Amélia cambaleou para trás, seu pé prendeu no tapete e ela caiu de costas, com a coluna batendo na grade da escada. Ela tentou se agarrar ao corrimão, mas Natasha já estava na sua frente, os olhos azuis brilhando como fogo no escuro. Você não vai tirar tudo de mim, Natasha gritou, depois empurrou Amélia novamente com toda a sua força. Amélia sentiu seu corpo perder o equilíbrio. Seu aperto escorregou do corrimão e então ela caiu. A escadaria de mármore girou na frente dela enquanto ela caía. Cada degrau era um impacto brutal contra seu ombro. Suas costas, sua cabeça. Amélia tentou gritar, mas o ar havia sido expulso de seus pulmões. Ela só ouviu o estalo seco do osso quando seu braço bateu contra a borda de um degrau. E então sua cabeça bateu no chão de mármore na base da escada com um som agudo e repugnante. O mundo girou. A dor explodiu em seu crânio como uma bomba. E Amélia viu a silhueta de Natasha no topo da escada, olhando para ela com uma expressão vazia. A última coisa que Amélia pensou antes que a escuridão a engolisse foi o telefone, a prova em vídeo. Ela esperava que Victor tivesse recebido o sinal. Ela esperava que Mason fosse salvo. E então tudo afundou no nada. A luz branca ofuscante foi a primeira coisa que Amélia percebeu quando abriu lentamente os olhos. Sua cabeça latejava como se estivesse sendo rachada com um martelo, e sua garganta ardia como se ela não bebesse água há dias. Ela piscou algumas vezes tentando estabilizar sua visão. E pouco a pouco percebeu que estava deitada em uma cama de hospital, com o braço esquerdo engessado e suspenso, a cabeça enfaixada e o bip constante de um monitor soando ao seu lado. Ela tentou se lembrar do que havia acontecido. O corredor escuro, Natasha, a luta, as escadas. Então, a memória voltou como uma onda que roubou seu fôlego. Mason, ela sussurrou com a voz rouca. Mason, ele está seguro agora. A voz baixa e familiar fez Amélia virar a cabeça, e ela viu Damian Castellano sentado na cadeira ao lado de sua cama. Seu rosto estava tão abatido que ela quase não o reconheceu. Barba por fazer em seu queixo, olhos cinzentos sombreados pela falta de sono, e vermelhos como se ele tivesse chorado. Algo que Amélia acreditava impossível para o chefe da máfia mais poderoso da América. Victor encontrou você no fundo da escada, disse Damian, com a voz pesada e exausta. Seu braço está quebrado. Você tem um ferimento leve na cabeça. O médico disse que você tem sorte de não ter sido pior. Amélia tentou se sentar, mas a dor no crânio a forçou a se deitar novamente. O vídeo, disse ela. O telefone. Natasha pegou-o. Já vi o vídeo, disse Damian, e Amélia percebeu que sua voz tremia ligeiramente. Victor copiou todas as imagens da câmera escondida para o seu sistema antes de você instalá-la. Ele enviou-mas assim que encontrou você ferida. Assisti a tudo do início ao fim. Ele fez uma pausa, respirando fundo, como se tentasse conter algo. Eu ouvi o que ela disse ao meu filho. Eu ouvi ela confessar tudo. Amélia olhou para Damian e, pela primeira vez, não viu o temível rei da máfia. Ela viu um homem desmoronando. Um pai que acabara de descobrir a verdade mais brutal que se pode imaginar. Minha esposa envenenou meu filho, disse Damian, com a voz embargada. Ela quase matou Mason só porque queria minha atenção. Ela o viu emagrecer a cada dia, viu-o sofrer, viu-o chorar e continuou a dar-lhe veneno. Como uma mãe pode fazer isso com seu filho? Amélia não sabia o que dizer. Ela ficou ali em silêncio, vendo o homem mais poderoso da cidade desmoronar diante dela. Onde está Natasha?
Perguntou ela finalmente. Presa, respondeu Damian. Liguei para a polícia logo depois de assistir ao vídeo. Pela primeira vez na vida, liguei para a polícia em vez de resolver as coisas do meu jeito. Mas este é meu filho. Essa é minha esposa. Eu não consegui. Não sabia o que fazer. Ele abaixou a cabeça, cobrindo o rosto com as duas mãos, e Amélia ouviu um som que nunca imaginou ouvir de Damian Castellano. O soluço abafado de um homem carregando muita dor. Ela confessou tudo, disse Damian entre respirações ofegantes. Quando a polícia chegou, ela não resistiu. Ela apenas sentou lá e contou tudo sobre a solidão, sobre como se sentia invisível dentro de sua própria casa, sobre como só queria que eu a amasse da mesma forma que amo Mason. Ela disse que não queria matá-lo. Só queria que ele ficasse doente para que eu ficasse em casa. Mas ele continuou ficando mais fraco e ela não sabia como parar. Amélia fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem em direção às têmporas. Isso é Munchausen, por procuração, disse ela suavemente. Um transtorno mental em que alguém prejudica a pessoa de quem gosta para ganhar atenção. Natasha não é um monstro. Ela está doente. Ela precisa de tratamento. Não a defenda. Damian retrucou, levantando-se de repente, sua voz novamente aguda. Ela quase matou meu filho. Doente ou não, não me importo. Ela vai pagar pelo que fez. Amélia olhou para ele e viu o conflito naqueles olhos cinzentos, preso entre o amor que ele já teve por sua esposa e o ódio pelo que ela fez ao filho deles. Como está Mason agora? Perguntou Amélia, tentando mudar o assunto. Ele está sendo tratado na pediatria. Damian respondeu, sua voz suavizando quando falava do filho. Os médicos dizem que ele está desidratado e gravemente desnutrido. Ele precisa de fluidos e monitoramento por pelo menos uma semana, mas vai se recuperar totalmente. Por sua causa, ele olhou para Amélia, e seus olhos cinzentos continham algo que ela nunca tinha visto nele antes. Gratidão genuína. Você estava certa desde o início, disse Damian. Você viu o que outros 15 médicos não viram. Você não teve medo de me enfrentar. Você não teve medo de falar a verdade, mesmo que isso pudesse ter lhe custado a vida. Por quê? Por que você fez tudo isso? Amélia encontrou o olhar dele e conseguiu esboçar um sorriso fraco, apesar dos lábios rachados e ressecados. Porque Mason é uma criança inocente, e nenhuma criança merece passar por isso. Sou médica. Meu trabalho é proteger os mais vulneráveis, não importa quem os esteja prejudicando. Os dias que se seguiram foram caóticos para a família Castellano. Mason foi transferido para a unidade pediátrica do Mount Sea, o melhor hospital de Nova York, e uma equipe de médicos cuidou dele 24 horas por dia. O bebê de 7 meses estava deitado em seu berço hospitalar com uma linha IVF presa ao seu pequeno braço. Mas, após apenas 3 dias de tratamento, a cor voltou à sua pele. Seus olhos pareciam mais brilhantes e ele começou a tomar leite sem mais diarreia. Amélia recebeu alta após 5 dias, com o braço ainda engessado e a cabeça ainda enfaixada. Mas ela insistiu em visitar Mason todos os dias, verificando seu estado e orientando as enfermeiras sobre como cuidar dele. Damian quase nunca saía do hospital. Ele dormia na cadeira ao lado do berço do filho, cancelou todas as reuniões, passou todos os negócios para Victor e seus associados mais confiáveis. E pela primeira vez na vida, o chefe da máfia mais poderoso da costa leste dos Estados Unidos deixou seu império funcionar sem ele para poder se concentrar na única coisa que realmente importava. Natasha foi levada a uma instituição psiquiátrica estadual para avaliação e tratamento. Os advogados de Damian garantiram que ela não fosse libertada sob fiança enquanto aguardava julgamento. A acusação de abuso infantil grave poderia mantê-la na prisão por muitos anos, mesmo que sua doença mental fosse levada em consideração. Damian pediu o divórcio no 3º dia após a prisão de Natasha, e a notícia se espalhou pelo submundo como fogo. Foi aí que os verdadeiros problemas começaram. Ivan Vulov, pai de Natasha e líder da segunda família mafiosa russa mais poderosa de Nova York, ligou para Damian uma noite enquanto ele estava sentado ao lado do berço de Mason. Victor entregou o telefone ao seu chefe com o rosto tenso e Damian soube imediatamente que não seria uma conversa fácil. Você colocou minha filha na prisão. A voz de Ivan Vulov soou na linha, carregada de sotaque russo e cheia de ameaças. Você deixou a polícia prender sua esposa. Você deixou o mundo inteiro saber que minha filha é louca. Você acha que pode humilhar a família Volkov assim sem pagar por isso? Sua filha quase matou seu neto? Damian respondeu, com a voz gelada. Ela envenenou Mason durante meses. Se o Dr. Harper não tivesse descoberto, meu filho estaria morto. Você deveria estar grato. Eu chamei a polícia em vez de lidar com ela sozinho. Ivan soltou uma risada curta. Sem senso de humor.
Natasha está doente. Ela precisa ser tratada dentro da família, não na prisão. Você quebrou a aliança entre nossas famílias. Você nos transformou em inimigos. Nós nunca fomos verdadeiros aliados. Damian disse, você forçou sua filha a se casar comigo para fortalecer seu poder. E agora que ela não é mais útil, você finge se importar com ela. Não seja hipócrita comigo, Vulov. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Então a voz de Ivan ficou mais sombria. Você vai se arrepender de ter dito isso. Castellano e aquela pequena médica que meteu o nariz nos assuntos da nossa família. Ela também vai pagar. Vou garantir isso. A linha caiu e Damian ficou sentado em silêncio, observando seu filho dormir pacificamente no berço, sem saber que uma guerra havia apenas começado. Ele chamou Victor. Aumente a segurança para Mason e encontre a doutora Harper. A partir de agora, ela precisa de alguém vigiando-a 24 horas por dia, 7 dias por semana. Volkov a ameaçou. Victor assentiu e saiu. Damian ficou sozinho, olhando pela janela do hospital para as luzes da cidade brilhando na noite, e se perguntou se teria força para proteger tanto seu filho quanto a mulher que salvara sua vida. 3 semanas se passaram e Mason se recuperou de uma forma que parecia quase milagrosa. O bebê de 8 meses havia ganhado quase 1 quilo. Suas bochechas estavam ficando mais cheias novamente. Seus olhos cinzentos, agora iguais aos do pai, brilhavam em vez de parecerem vazios e exaustos como antes. E seu riso ecoava pela mansão Castellano como uma música que faltava há muito tempo naquela casa. Amélia visitava Mason todos os dias a pedido de Damian. No início, ela pensou que fosse apenas para verificar a saúde do bebê, mas aos poucos, percebeu que essas visitas se tornaram a coisa que ela mais esperava no dia. Maria voltou como babá em tempo integral. Damian triplicou o salário dela pela lealdade e amor genuíno que demonstrava por Mason, e a mansão agora tinha uma atmosfera diferente, mais leve, mais calorosa, como se o fantasma de Natasha tivesse sido expulso. As conversas entre Amélia e Damian começavam com breves trocas sobre o estado de Mason, mas gradualmente se tornavam mais longas, mais profundas, mais íntimas. Na primeira noite, Damian perguntou a ela sobre seu trabalho no Brooklyn Hospital, sobre os pacientes que ela tratava, sobre por que ela escolheu um hospital público em vez de clínicas particulares caras. Na segunda noite, Amélia perguntou a ele sobre sua infância, sobre o pai que foi assassinado quando Damian tinha apenas 18 anos, sobre o fardo de assumir o controle de um império do submundo enquanto ainda era tão jovem. Eles se sentaram na grande sala de estar depois que Mason adormeceu. A luz da lareira dançava em seus rostos, e Amélia percebeu que por baixo da aparência fria e implacável de Damian Castellano, havia um homem solitário. Um homem que nunca teve permissão para ser fraco, nunca teve permissão para confiar completamente em ninguém. Você é a única que não tem medo de mim, disse Damian tarde da noite, enquanto estavam sentados lado a lado no sofá. Mason dormia profundamente em seu quarto e Maria estava no turno da noite. Desde o primeiro momento em que você entrou nesta casa, você me olhou nos olhos e disse o que ninguém mais ousa dizer. Por quê? Amélia ficou em silêncio por um momento, observando as chamas na lareira. Porque eu já perdi tudo, disse ela suavemente. As pessoas só têm medo quando ainda têm algo a perder. Sou órfã desde os 8 anos. Cresci em lares adotivos. Passei por 7 famílias adotivas diferentes. Estou acostumada a não pertencer a lugar nenhum, a não ter nada. Então não tenho mais medo de perder. Damian a observou e seus olhos cinzentos se suavizaram de uma forma que Amélia nunca tinha visto. Você é mais forte do que qualquer pessoa que já conheci, disse ele. E eu conheci muitas pessoas que afirmam ser fortes. Chefes da máfia, pistoleiros, assassinos. Mas nenhum deles se compara a você. Uma pequena médica do Brooklyn que ousou enfrentar todo o meu império para salvar uma criança que você nem conhecia. Amélia sentiu o calor subir às bochechas e rapidamente se virou para que Damian não percebesse. Eu só estava fazendo o meu trabalho, disse ela, com a voz mais baixa do que o normal. Não, disse Damian, e sua mão inesperadamente tocou o queixo dela, gentilmente virando seu rosto de volta para que ela tivesse que olhar nos olhos dele. Você fez mais do que isso. Você quase morreu pelo meu filho. Minha esposa te empurrou escada abaixo. E mesmo depois disso, você ainda vinha ver Mason todos os dias, mesmo que ninguém estivesse te pagando. Não me diga que era apenas seu trabalho. O coração de Amélia batia tão rápido que ela achou que Damian poderia ouvi-lo. A distância entre eles era de apenas alguns centímetros. Ela podia sentir o leve aroma de sua colônia cara,
Podia ver a cicatriz pálida que cortava sua sobrancelha esquerda. Podia olhar nos olhos cinzentos fixos nela com um sentimento que ela não ousava nomear. Mas então seu telefone vibrou no bolso, destruindo o momento. E quando ela olhou para a tela, seu coração caiu no estômago. Uma mensagem do Mount C sobre Lily. A condição dela estava piorando. A cirurgia precisava ser feita dentro de uma semana. E Amélia ainda não tinha dinheiro suficiente para o depósito. Ela se levantou muito rapidamente. Desculpe, preciso ir, disse ela com a voz tremendo levemente. Tenho algo para resolver. Damien olhou para ela com preocupação. Há algo errado? Posso ajudar? Não, disse Amélia rapidamente. Talvez rápido demais. Não é nada. É só trabalho no hospital. Eu venho ver o Mason amanhã. Ela saiu antes que Damien pudesse perguntar mais alguma coisa. E durante todo o caminho de volta para seu apartamento úmido, ela se perguntou por que não tinha contado a ele sobre Lily. Por que não tinha pedido ajuda quando ele claramente poderia resolver seu problema financeiro com um estalar de dedos. Talvez porque ela não queria se tornar alguém que vivia de favores de um chefe da máfia. Talvez porque ela tivesse medo de que, se aceitasse o dinheiro dele, o que quer que estivesse se formando entre eles mudasse. Ou talvez porque ela tivesse carregado tudo sozinha por tanto tempo que não sabia mais como deixar alguém ajudá-la. Era tarde da noite, 2 dias depois de Amélia sair correndo da mansão Castellano. Ela acabara de terminar um turno noturno no Brooklyn Hospital e estava caminhando para o estacionamento atrás do prédio, com a mente cheia de preocupações com Lily e pensamentos sobre Damien que ela não conseguia tirar da cabeça. O estacionamento estava vazio perto da meia-noite, com apenas alguns carros de funcionários espalhados sob luzes amarelas pálidas, e Amélia não percebeu a van preta estacionada perto da saída até que fosse tarde demais. Ela acabara de destrancar seu Honda Civic surrado, quando uma mão áspera tapou sua boca por trás. Outro braço envolveu sua cintura e a levantou do chão. Amélia lutou, tentou gritar, mas a mão sobre sua boca estava muito apertada e ela foi arrastada para dentro da van antes que pudesse fazer qualquer coisa. A porta da van se abriu. Ela foi jogada para dentro, sua cabeça batendo no chão de metal frio antes que pudesse ver o rosto de seus agressores. Um saco de pano áspero foi colocado sobre sua cabeça, mergulhando-a na escuridão total. Quando o saco foi arrancado, Amélia não sabia quanto tempo havia se passado. Talvez algumas horas ou a noite inteira. Ela só sabia que estava sentada em uma cadeira de madeira em uma sala úmida que parecia um porão, com as mãos amarradas atrás das costas, e à sua frente estava um homem alto, com cabelos brancos prateados e olhos frios como gelo. Olhos que ela reconheceu imediatamente como os mesmos olhos de Natasha. Ivan Vulov, disse ele, como se estivesse se apresentando em uma festa elegante, em vez de em um porão de sequestro. Pai de Natasha, e tenho certeza de que você já ouviu meu nome. Dr. Harper. Amélia não falou nada. Ela manteve o olhar fixo nele, forçando seu rosto a permanecer imóvel, enquanto o medo a consumia por dentro. Ivan sorriu, um sorriso que nunca chegou aos olhos. Você é quem destruiu minha família. Você é quem fez minha filha ser presa, quem manchou o nome Vulov. Você acha que pode fazer isso sem pagar por isso? Eu só salvei uma criança que estava sendo envenenada, respondeu Amélia, com a voz mais firme do que se sentia. Sua filha é quem fez isso, não eu. O tapa veio rápido e forte. A cabeça de Amélia se virou para o lado, sua bochecha ardeu e ela sentiu o gosto de sangue na boca. Não ouse falar assim da minha filha. Ivone rosnou. Natasha está doente. Ela precisa de tratamento dentro da família, não numa prisão. E você tirou-nos esse direito. Ele fez um sinal aos 2 homens que estavam atrás dele, e eles avançaram, socando Amélia sem piedade, no estômago, no peito, no rosto. Cada golpe era uma onda de dor que atravessava o seu corpo. Mas Amélia não gritou. Ela mordeu o lábio até sangrar e não deixou escapar nenhum som. Ela havia suportado demais na vida para ser quebrada por alguns socos. Agora, disse Ivan quando os homens finalmente pararam. Você ligará para Damien Castellano e dirá que, se ele quiser você viva, precisa libertar Natasha e entregar toda a parte leste de Manhattan à família Vulov. Amélia cuspiu sangue no chão e olhou Ivan diretamente nos olhos. Não! Ivan inclinou a cabeça como se não acreditasse no que acabara de ouvir. O que você disse? Eu disse não, repetiu Amélia com voz firme. Não vou ajudar você a ameaçar ninguém e com certeza não vou ajudar você a libertar uma mulher que quase matou o próprio filho. Quem é você para defender Damien Castellano? Gritou Ivan, com o rosto vermelho de raiva. Você sabe quem ele é?
Ele é um monstro, um assassino, um chefe do crime. Eu sei que ele é pai, respondeu Amélia. E eu sou a médica do filho dele. Isso é tudo o que importa. Enquanto isso, na mansão Castellano, Damian parecia um animal enjaulado. Victor comunicou o desaparecimento de Amélia ao amanhecer, quando o guarda encarregado de vigiá-la encontrou seu Honda Civic ainda estacionado no estacionamento do hospital, com a porta aberta, as chaves no chão e nenhum sinal dela em lugar algum. Damian quebrou a mesa de vidro em seu escritório quando soube. Ele ligou para todos os seus contatos, mobilizou todos os recursos, ameaçou e subornou qualquer pessoa que pudesse saber de alguma coisa. Encontre-a, ordenou a Victor, com uma voz mais perigosa do que Victor jamais tinha ouvido. Revista toda a cidade, se for preciso. Não me importa quanto dinheiro isso vai custar ou quantos corpos isso vai custar. Encontre-a e traga-a de volta para mim. Victor olhou para seu chefe e viu algo ardendo naqueles olhos cinzentos. Não era apenas a gratidão de um pai para com a médica que salvara seu filho. Era algo mais profundo, mais forte, mais assustador. Chefe, disse Victor com cautela, ela é apenas uma médica. Não arrisque todo o império por uma mulher. Damian se virou para Victor, e o olhar em seus olhos fez até mesmo seu guarda mais leal dar um passo para trás. Ela salvou a vida do meu filho, disse Damian com voz baixa e firme. Ela vale a pena eu incendiar o mundo inteiro para trazê-la de volta. Foram necessárias 18 horas arrancando informações de todas as fontes do submundo antes que Damian finalmente descobrisse onde Ivan Volkov mantinha a Amélia presa, um armazém abandonado nos arredores do Brooklyn. Outrora uma fábrica de embalagem de carne da Vulov, antes de ser fechada alguns anos antes, agora era um lugar para manter os inimigos que Ivan queria eliminar em silêncio. Damian não esperou, não traçou um plano cuidadoso, não negociou. Ele reuniu 20 de seus homens mais leais, armou-os com armas pesadas e partiu na noite. Victor sentou-se ao lado dele no SUV da frente, verificando sua pistola uma última vez. Chefe, isso pode ser uma armadilha, disse ele. Volkov sabe que estamos chegando. Ele já pode estar pronto. Não me importo, respondeu Damian, com a voz fria como aço, mas os olhos cinzentos ardendo com um fogo que Victor nunca tinha visto. Se eu tiver que atravessar o inferno para trazê-la de volta, eu o farei. O comboio parou a cerca de 200 metros do armazém e Damian sinalizou para sua equipe se espalhar e cercar o prédio. A escuridão da madrugada os escondeu enquanto se aproximavam, e Damian podia ver a luz vazando pelas janelas tapadas com tábuas. Podia ouvir os guardas conversando do lado de fora. Ele sinalizou para Victor e, em um instante, os dois guardas foram derrubados em silêncio, com as gargantas cortadas antes que pudessem emitir qualquer som. A invasão começou. Damian chutou a porta da frente e entrou. A arma em sua mão rugiu quando ele derrubou 2 homens de Volkov na entrada. Tiros explodiram por toda parte. As balas caíam como chuva e os homens de Damian avançavam como uma onda gigante. A equipe de Volkov reagiu com força. Eles tinham a vantagem do layout e estavam preparados, mas não esperavam que Damian Castellano liderasse o ataque com uma brutalidade que fez até mesmo assassinos experientes recuarem. Damian avançou em direção à escada que levava ao porão, atirando em qualquer um que estivesse em seu caminho. Sem hesitação, sem piedade. Sangue espirrou nas paredes. Corpos se espalharam pelo chão. Mas ele não diminuiu o ritmo, não olhou para trás. Havia apenas um objetivo em sua mente. Ele chutou a porta do porão e a viu. Amélia amarrada numa cadeira de madeira, com as mãos amarradas. Seu rosto marcado por hematomas e sangue seco, mas seus olhos verdes ainda arregalados e fixos nele em choque. E Ivan Vulov estava bem atrás dela, com uma mão agarrada em seus cabelos, puxando sua cabeça para trás, e a outra pressionando uma arma contra sua têmpora. "Pare, Castellano!" gritou Ivone, com o pânico transparecendo em sua voz, a confiança de antes desaparecida. "Dê mais um passo e ela morre." Damian parou, com a arma ainda levantada, os olhos cinzentos fixos em Ivan com puro ódio. "Solte-a", disse Damian, com voz baixa e lenta. "Solte-a, e eu lhe darei uma morte rápida." Ivan riu como um louco. "Você acha que está em vantagem? Se você me matar, essa garota morre comigo." Damian olhou para Amélia e ela olhou para ele, e não havia medo em seus olhos. Apenas confiança absoluta, como se ela soubesse que ele a salvaria, não importasse o custo. E isso era tudo que Damian precisava. Ele atirou, não em Ivan, mas na mão que segurava a arma, a bala rasgando o pulso de Ivan, arrancando um grito dele enquanto a arma caía no chão. E antes que Ivan pudesse reagir,
Damen atravessou a sala, jogou-o no chão de concreto e pressionou o cano da arma contra sua testa. Você ousou tocá-la? Damen rosnou, o rosto contorcido de raiva. Você a fez sangrar. Isso é pela minha filha. Yvonne sibilou com os dentes cerrados. Você arruinou a vida dela. Sua filha arruinou a própria vida quando envenenou o próprio filho, Damian disse friamente. E você? Você arruinou a sua vida no momento em que colocou as mãos na minha mulher? O último tiro soou e Ivan Volukov ficou imóvel no chão de concreto frio, com um buraco de bala entre as sobrancelhas. Damen levantou-se, foi até Amélia e cortou as cordas de seus pulsos, suas mãos tremendo levemente ao tocar a pele machucada. Sinto muito, ele sussurrou com a voz embargada. Cheguei tarde demais. Amélia olhou para ele, seus lábios inchados, forçando um pequeno sorriso. Você veio, disse ela com voz calorosa. Isso é a única coisa que importa. Amélia acordou em um luxuoso quarto de hospital. A luz do sol da tarde entrava pelas cortinas da janela, e a primeira coisa que ela percebeu foi a dor que se espalhava por todo o corpo, desde os hematomas no rosto até os lugares onde suas costelas estavam escurecidas pelos socos dos homens de Volov. Ela tentou juntar as peças do que havia acontecido. O resgate, os tiros, Damian carregando-a para fora daquele porão ensanguentado e Peyton seu corpo desmaiando nos braços dele a caminho do hospital. Quando seus olhos se ajustaram à luz, ela viu Damian sentado na cadeira ao lado de sua cama, ainda com o terno preto agora amarrotado e manchado de sangue seco, a barba áspera com pelos crescidos, os olhos cinzentos marcados pelo cansaço enquanto a observava com um sentimento que ela não sabia definir. Você acordou, disse ele com uma voz que parecia não dormir há dias. Você dormiu quase 24 horas. O médico disse que você estava exausta e precisava descansar. Amélia tentou se sentar, mas a dor a forçou a se deitar novamente. E Damen se levantou imediatamente, apoiando-a gentilmente e acomodando-a contra os travesseiros com um cuidado que ela nunca tinha visto nele antes. Mason, ela perguntou com a voz rouca. Como está Mason? Ele está bem, disse Damen. Maria está cuidando dele em casa. Ele sente sua falta. Fica perguntando onde está a doutora. Milha o dia todo. Amélia conseguiu esboçar um pequeno sorriso, embora seus lábios ainda doessem. Então ela olhou para Damian com preocupação. E você? Você está ferido? Aquela invasão. Tô bem, Damian disse, sentando-se na beira da cama dela, em vez de na cadeira. Estou acostumado a coisas assim, mas você quase morreu por minha causa, por causa dos meus inimigos. E isso me fez perceber uma coisa. Amélia olhou para ele, seu coração acelerando sem sua permissão. Perceber o quê? Damen ficou em silêncio por um momento, como se estivesse procurando as palavras certas. Então ele encontrou os olhos dela com uma sinceridade que ela nunca tinha visto no chefe da máfia mais poderoso da cidade. Eu vivi 36 anos, disse ele com voz baixa e lenta. Eu matei pessoas. Eu construí um império com o sangue e as lágrimas de outras pessoas. Eu me casei por aliança, não por amor. Eu achava que sabia quem eu era. Eu achava que sabia o que queria até você aparecer. Ele levantou a mão e tocou sua bochecha machucada gentilmente, com uma ternura que a fez sentir como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você é a única pessoa que não tem medo de mim. A única pessoa que ousa me olhar nos olhos e dizer a verdade. A única pessoa que me vê não como Damen Castellano, o chefe da máfia, mas como um homem solitário tentando proteger seu filho. Você me mudou, Amélia, e eu te amo por isso. Lágrimas brotaram nos olhos de Amélia antes que ela pudesse contê-las. Não por causa da dor, mas pelas palavras que ele acabara de dizer. Palavras que ela nunca imaginou ouvir de alguém, especialmente de alguém como Damian. Você não sabe nada sobre mim, disse ela com a voz trêmula. Você não sabe quantas dívidas eu tenho. Você não sabe que tenho uma irmã que está morrendo lentamente de câncer e não tenho dinheiro para salvá-la. Você não sabe o quanto estou destruída. Eu sei, disse Damian, e Amélia olhou para ele atônita. Eu sei de tudo, ele continuou. Desde o primeiro dia em que você entrou na minha casa, mandei alguém investigar você. Eu sei sobre a dívida de $250 mil americanos. Eu sei sobre Lily. Eu sei sobre a cirurgia que você não tinha como pagar. Por que você não me contou? Perguntou Amélia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque eu estava esperando você me deixar ajudar, respondeu Damen. Mas você é muito teimosa. Você está tão acostumada a carregar tudo sozinha que não sabe como deixar alguém dividir o peso com você. Então, decidi por você. Ele tirou um envelope do paletó e colocou na mão dela.
Sua dívida estudantil foi paga integralmente. E Lily fez seu transplante de medula óssea há 3 dias no Mount Si. A cirurgia foi um sucesso. Ela está se recuperando muito bem e pergunta por você todos os dias. Amélia olhou para o envelope em sua mão, depois para Damien e se emocionou. Não eram lágrimas silenciosas, mas um choro soluçante como o de uma criança que segurou demais por muito tempo e finalmente pôde se desmanchar. Por quê? Ela perguntou entre soluços. Por que você fez tudo isso por mim? Porque você merece, disse Damien, puxando-a gentilmente para seus braços. Porque você me deu mais do que qualquer pessoa jamais me deu. Você me deu meu filho. Você me deu esperança. Você me deu um motivo para me tornar melhor. E agora quero passar o resto da minha vida retribuindo. Se você me deixar. Amélia chorou nos braços de Damien, sentindo o calor e a firmeza dele ao seu redor. E pela primeira vez na vida, sentiu que pertencia a algum lugar, que pertencia a alguém. 1 ano depois, a mansão Castellano havia mudado completamente. Não era mais a fortaleza fria e sombria que era no primeiro dia em que Amélia entrou, mas agora estava cheia do riso de um menino de 18 meses que andava por toda parte com suas bochechas rosadas e gordinhas e seus olhos cinzentos brilhantes. Mason Castellano havia se recuperado totalmente, sem nenhum vestígio dos meses em que foi envenenado. Uma criança saudável e cheia de energia que amava Amélia com todo o seu pequeno coração. Todas as manhãs, quando Amélia entrava em seu quarto, Mason levantava os 2 braços para ser pegado no colo e gritava, "Mamãe!" E o coração dela derretia. Ele não sabia que ela não era sua mãe biológica. E para Amélia, isso não importava, porque o amor nunca precisa de laços sanguíneos para ser real. Lily havia se recuperado completamente após o transplante de medula óssea. A jovem de 22 anos agora morava com eles na mansão. Estudava enfermagem em uma universidade de prestígio, com Damien cobrindo todas as mensalidades. E todos os dias brincava com Mason, como se fossem irmãos de verdade. Amélia ainda trabalhava no Brooklyn Hospital. Ela recusou a oferta de Damien para abrir sua própria clínica particular, porque sabia que as crianças pobres do Brooklyn precisavam mais dela do que qualquer outra pessoa. Mas agora o hospital havia sido equipado com os mais modernos equipamentos médicos graças a uma doação da Fundação Mason. Damien criou uma fundação dedicada a apoiar pacientes pediátricos e mães que sofrem de depressão pós-parto. Damien mudou muito ao longo do último ano. Ele ainda era Damien Castellano em todo o seu poder, ainda dirigia seu império com mão de ferro, mas havia passado a maior parte das operações clandestinas para Victor e se concentrado muito mais nos negócios legítimos. Ele voltava para casa todas as noites para jantar com Amélia e Mason, lia histórias para o filho antes de dormir e aprendia a se tornar o homem que Amélia merecia. Natasha estava sendo tratada em uma instituição psiquiátrica e apresentava progressos positivos. Os médicos disseram que ela havia começado a reconhecer e aceitar o que havia feito. E Damien permitiu que ela visitasse Mason uma vez por mês, sob supervisão rigorosa, não porque a tivesse perdoado, mas porque acreditava que Mason tinha o direito de conhecer sua mãe biológica quando tivesse idade suficiente para entender. Era uma noite de outono, quando as folhas do jardim da mansão estavam ficando douradas e alaranjadas, que Damien levou Amélia ao quarto de Mason, o lugar onde eles se conheceram há mais de 1 ano, o lugar onde ela viu um bebê frágil à beira da morte e decidiu que faria qualquer coisa para salvá-lo. Mason dormia profundamente em seu berço, os lábios pequenos ligeiramente abertos, o peito subindo e descendo em um ritmo constante, saudável e tranquilo, como toda criança merece estar. Damien virou-se para Amélia, seus olhos cinzentos aquecidos pela luz suave. Então, ajoelhou-se na frente dela. Amélia abriu a boca para falar, mas Damien já havia tirado uma pequena caixa de veludo preto, levantando a tampa para revelar um anel de diamante brilhando dentro dela. "Você salvou meu filho", disse Damien, com voz baixa e cheia de emoção. "Você também me salvou. Você me ensinou que o poder não significa nada sem amor. O dinheiro não pode comprar a paz. E mesmo as almas mais sombrias merecem redenção se estiverem dispostas a mudar. Agora, deixe-me passar o resto da minha vida amando você, protegendo você e construindo uma família de verdade com você. Amélia Harper, você quer se casar comigo?" Amélia olhou para o homem ajoelhado diante dela, o homem que toda a cidade temia. E, no entanto, agora ele a olhava com olhos cheios de esperança e preocupação, como um menino esperando a resposta para a pergunta mais importante de sua vida. Ela olhou para Mason, dormindo em seu berço, a criança que ela havia salvado e agora amava como se fosse sua.
Então ela olhou de volta para Damien e sorriu através de lágrimas de felicidade. Não preciso que você me proteja, disse ela gentilmente. Não preciso que você me dê dinheiro ou poder. Só preciso que você me ame de verdade. E se você puder me prometer isso, então sim, serei sua esposa. Damien se levantou, colocou o anel no dedo de Amélia e a puxou para seus braços, enquanto Mason continuava dormindo em seu berço, sem saber que estava prestes a ter uma nova mãe. Uma mãe que uma vez arriscou sua vida para salvá-lo. Às vezes, um anjo da guarda não chega com asas brancas e uma auréola brilhante. Eles chegam com um estetoscópio gasto, olheiras por causa das noites sem dormir e um coração corajoso que não desiste. E às vezes, até mesmo os chefes mais poderosos, os homens diante dos quais todo o submundo treme, podem encontrar redenção no amor de uma pobre médica do Brooklyn. Uma mulher que vê a pessoa real por trás da casca fria e implacável. Esta história nos ensina que dinheiro e poder não podem comprar o amor verdadeiro. Que às vezes as pessoas que nos curam não são especialistas caros, mas simplesmente aqueles que ousam olhar além das aparências. Que qualquer pessoa pode mudar se encontrar a pessoa certa e estiver disposta a abrir seu coração. E que o amor tem o poder de curar todas as feridas, não importa quão profundas sejam. Se esta história tocou seu coração, clique no botão curtir. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama e inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias comoventes todos os dias. Gostaríamos muito de saber como esta história o fez se sentir. Ela trouxe alguma lembrança de sua própria vida? Você já conheceu alguém como Amélia? Alguém que defendeu o que era certo mesmo diante do perigo? Ou você já viu alguém mudar por causa do amor, como Damien? Deixe um comentário e compartilhe o que você sente no fundo do seu coração. Nós sempre lemos e valorizamos cada linha que você escreve. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir esta história. Desejamos a você e sua família força, uma vida cheia de alegria e paz todos os dias. Até o próximo vídeo.